Sejam bem-vindos. Nossa aula de Química e hoje iremos trabalhar a tabela periódica. Turma, toda tabela periódica tem uma legenda. E para que serve essa legenda? Ela serve para nos orientar nas informações desta tabela. Por exemplo, nós temos aqui a representação de uma legenda de uma tabela, no qual aqui está nos informando que cada quadrado dessa tabela, o símbolo fica no centro, o número atômico fica acima, a massa atômica abaixo, bem abaixo do símbolo do elemento, fica o nome completo dele. E algumas tabelas, ela já vem aqui a distribuição eletrônica aqui na lateral. Como exemplos, temos aqui o lítio. Ora, quem fica no centro? O símbolo. O símbolo do lítio é Li. Como é o nome completo? Tá aqui, lítio. E o número atômico? 3. A massa ou peso atômico? 6,94. Como, por exemplo, nossa tabela aqui. Vamos identificar alguns elementos para identificar essas informações. Nós temos aqui o ferro. Qual é o símbolo do ferro? Fe. Número atômico, 26. A massa, 55,845123. Então, essa é a massa. Geralmente, as tabelas vêm com a massa atômica em forma de dízima. Um número com uma sequência numérica após a vírgula. Nós temos aqui o níquel. Ó, o símbolo Ni, número atômico 28, número de massa 58,694. A partir do momento que você observa a legenda, que ela está indicando exatamente onde estão localizadas essas informações, pronto, a interpretação dessa tabela torna-se fácil. A tabela periódica, ela é constituída de 7 linhas. Cada linha está representando os períodos. Mas o que significa esses períodos? Cada período estão os elementos com uma determinada quantidade de camada. Por exemplo, todos os elementos dessa primeira linha, que é o primeiro período, todos eles apresentam uma camada, que é a camada K. A segunda linha, que representa o segundo período, todos esses elementos aqui da segunda linha possuem 2 camadas, a camada K e a camada L. Todos do terceiro, 3 camadas, K, L e M. Todos os elementos do quarto período possuem 4 camadas. Do quinto período, 5 camadas. Do sexto período, todos os elementos dessa linha, inclusive aqui a série dos lantanídeos, que essa que está aqui em lilás, possuem 6 camadas. E todos do sétimo, 7 camadas, incluindo essa linha em vermelho aqui, que são as séries dos actinídeos. Então, os períodos representam as linhas da tabela periódica. Então, cada linha eu tenho um período. E cada linha eu tenho um grupo com uma determinada, que todos daquela linha apresentam X camada. Bom, exemplo, o berílio. Eu posso prever, através da distribuição eletrônica, eu posso prever a localização desse elemento na tabela periódica. Vamos fazer a distribuição nas 2 ordens. Na ordem energética, que é seguindo o diagrama de Linus-Pauling, aquele diagrama estudado na aula anterior, e vamos colocar na ordem geométrica, organizar por camada. Então, vamos lá. O berílio, ele tem a distribuição na ordem energética, 1s2, 2s2. Ó, tenho 4 elétrons, então 2 mais 2, 4. Na ordem geométrica, praticamente ficou a mesma coisa, porque eu não tenho um número muito grande de subnível. O número atômico dele é pequeno, logo ele tem também um número pequeno de elétrons. Então, não tem muita diferença entre essas 2 ordens. Então, tá aqui. Eu tenho quantas camadas aqui? 2 camadas. Ó, tudo que tem 1 faz parte da camada 1.
Tudo que tem 2 aqui na frente faz parte da camada 2. Logo, esse elemento tem duas camadas K e L. Logo, ele faz parte, está localizado no segundo período. Um outro elemento é o sódio. Vamos ver como é que vamos localizar, aliás, vamos localizar esse sódio na tabela periódica. O período, em que período o sódio está localizado? Sem olhar a tabela, eu vou fazer a distribuição eletrônica nas duas ordens. Primeiro, na ordem energética. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 4, 10, 11. Bom, na ordem geométrica tá aqui. Esse número grande vai me dizer o número de camadas. Então, eu tenho camada 1, camada 2, camada 3. Logo, ele tem 3 camadas. Logo, ele está localizado no terceiro período. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos esse elemento de número atômico 33, significa que tem 33 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica na ordem energética. Olha como ficou. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Turma, vamos organizar. Perceberam agora que tá tudo misturado, ó. Aqui vinha certinho, 1, 2, 3. Chegou bem aqui, apareceu um 4, depois voltei pro 3. Porque a ordem energética faz essa misturada, porque eu estou colocando na ordem da quantidade de energia, né, do subnível, que tem menor energia para o que tem maior energia. Vamos organizar, colocar na ordem geométrica. Coloquei tudo que tem 1, ó, tudo que tem 2, tudo que tem 3. Trouxe esse 3, 10 bem pra cá. Tudo que tem 3 e tudo que tem 4. Logo, esse elemento tem quantas camadas? 4 camadas. Significa que ele está localizado no quarto período. E esse elemento aqui de número atômico 53? Vamos fazer a distribuição. Vamos ver onde é que ele está localizado. Ordem geométrica, tudo misturado. Vamos colocar tudo em ordem. Vamos botar na ordem geométrica. Ó, ordem geométrica é ordem por camadas. Então, eu tenho a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Logo, ele está localizado onde? Onde é que esse iodo tá? No quinto período, ok? Vamos adiante. Vamos estudar agora as famílias. Já aprendemos aí o que representa as linhas da tabela periódica, que são os períodos. Agora vamos estudar as famílias. Famílias ou grupos, né? São duas formas de numerar esses grupos. Ou nós vamos numerar através de algarismo romano, acompanhado de A ou B, ou simplesmente pela numeração de 1 a 18. Professora, por que essa numeração, duas numerações? Porque a tabela periódica, como tudo, tem sua história, sua evolução. Primeiramente, os químicos tentaram fazer a numeração através de algarismo romano, acompanhado de A ou B. Mas houve uma grande confusão. Na Europa, eles identificavam um grupo, na América do Norte e já identificavam outro grupo, e isso gerou confusão. Aí veio a IUPAC para botar ordem nessa história aí. A IUPAC, Instituto de Química, que significa Instituto de Química Pura e Aplicada, veio e vamos acabar com essa bagunça. Vamos numerar os grupos de 1 a 18. Então, aí ficou duas numerações em algarismo romano, acompanhado de A ou B, e numeração, segundo a IUPAC, de numeração de 1 a 18. Mas vamos conhecer aqui a nossa numeração. Primeiro, a família A. A família A, nós temos oito famílias. Ó, a primeira coluna, agora é a coluna. Primeira coluna, segunda coluna, ó, aí eu vou para o outro lado. A família A, turma, ela ocupa essas duas extremidades aqui, ó. Faz parte da família A. Então, começamos 1, 2, 3A,
4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Percebam que eu numerei aqui tanto em algarismo romano, ó, todas estão aqui em algarismo romano seguido da letra A, como eu numerei todas as colunas de 1 a 18, para vocês verem as duas nomenclaturas. Bom, vamos estudar essa família A, porque ela recebe nome especial. Essa família A, ela recebe nomes especiais. Aí eu coloquei essa tabela aqui para a gente identificar com cores, para destacar. A família B nós vamos ver mais adiante, mas já fica de antemão que ela, esse centro aqui, essas duas linhas aqui que está fora da tabela. Mas aqui o que vai nos chamar a atenção agora é a família A. Vamos ver os nomes especiais? Bom, a família 1A, nós chamamos ela de metais alcalinos. Quando se falar família dos metais alcalinos, família 1A. Família dos metais alcalinos terrosos, família 2A. Como se chama a família 3A? Família do boro, porque o primeiro elemento aqui é o boro. Família do carbono, primeiro elemento aqui, primeiro quadradinho aqui dessa coluna é o carbono. Então, a família 4A é família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. E a 8A, ou família chamada também de família 0, são os gases nobres. Então, essa é a família A. Família B, vamos conhecer a família B. A família B, como eu falei para vocês, é essa parte central da tabela periódica. E não é como a família A. Perceberam que eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Aqui não. A gente começa do 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Olha aqui a 8B. A 8B é a única família que é constituída de 3 colunas. 3 colunas, ó. Essa coluna aqui do ferro, do cobalto e do níquel. Então, essas 3 colunas aqui faz parte da família 3B. Aí, a gente retoma a numeração 1B, 2B. Muito cuidado com isso. Não é 1B, 2B, 3B. Não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1B, 2B. Professor, e essas duas aqui? Essas duas aqui, a marcação dela não é bem aqui, não fica os 2 quadradinhos aqui identificando, significa que ela faz parte da família 3B, ok? Então, é um lantanídeo ou um actinídeo, está localizado aqui na família 3B. Simples assim. Bom, quanto aos subníveis, turma, quando fazemos a distribuição eletrônica na ordem energética, nós podemos identificar também a família através da distribuição eletrônica dos elétrons nos seus subníveis. Se, por exemplo, eu faço a distribuição eletrônica e o subnível mais energético, tá? For S ou P, significa que esse elemento faz parte da família A. Percebam? Olha aqui, ó. Esse bloco aqui, essas 2 colunas terminam em S e essas colunas aqui terminam em P. Faz parte de quem? Da família A. Então, fez a distribuição eletrônica nos subníveis. O subnível mais energético é S ou P, família A. E se eu fizer a distribuição eletrônica e terminar na ordem energética e o subnível mais energético tratar-se do subnível F ou D, aí a família é B. Entenderam? Eu posso identificar a família através da distribuição eletrônica, eu posso localizar esse elemento através da distribuição eletrônica. Logo, a distribuição eletrônica, ela é fundamental para o entendimento da tabela periódica. O número de algumas famílias indica quantos elétrons o elemento químico possui na última camada, que chamamos também de camada de valência. O que é camada de valência? A última camada. É só um termo
que a gente utiliza para simplesmente dizer a última camada. Eu falo camada de valência. Quantos elétrons o elemento X tem na camada de valência? É a mesma coisa. Quantos elétrons o elemento X tem na última camada? Então, nós vamos ver. A família A é esse caso aí. A família A, ela vai ser identificada, qual é a família, através do número de elétrons na última camada. Então, a família 1A, todos os elementos da família 1A têm somente um elétron na última camada. Família 2A, todos os elementos pertencentes à família 2A têm 2 elétrons na última camada. Então, a gente vai conferir, quando a gente fizer a distribuição eletrônica e ver lá a última camada, confere a quantidade de elétrons, e aí a gente já pode identificar qual é a família A que esse elemento pertence. Por exemplo, um elemento que tem 5 elétrons na última camada, 5A. 6 elétrons na última camada, 6A. 7 elétrons na última camada, 7A. 8 elétrons, 8A. Ok? Então, o número de elétrons da última camada da família A, dos elementos pertencentes à família A, vai te indicar exatamente a família ao qual ele pertence. Bom, vamos ver aqui o exemplo. Tá? Eu tenho aqui o carbono. Olha só, um S2, 2S2, 2PCs. Tá? Na primeira camada, eu tenho só 2 elétrons. Na segunda camada, ó, 2S2, 2P6. A segunda camada, porque, ó, tem 2 na frente, tudo que tem 2 na frente faz parte da segunda camada. Então, eu tenho quantos elétrons? 4. Essa família aqui é A ou B? Ó, o subnível mais energético é P. Significa que faz parte da família A. Quantos elétrons tem na última camada? 4. 4 elétrons na última camada, na camada de valência, pertence à família 4A. Então, muito cuidado na hora da identificação da família. Primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica. Segundo, identificar o subnível mais energético. No caso aqui é P. Terceiro, conferir quantos elétrons tem na última camada para dizer se é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e assim sucessivamente. Vamos fazer aqui a distribuição desse? Olha só a distribuição. Tá? Coloquei aqui na ordem energética, vamos botar na ordem geométrica. Professora, por que eu tenho que fazer essa ordem geométrica? Porque você tem que organizar para facilitar. Olha como tá misturado aqui, ó. Tudo misturado, é 4 com 5, com 3, 4 para cá. Aqui eu coloquei tudo juntinho, ó. Tudo que tem um junto, tudo que tem 2, tudo que tem 3, tudo que tem 4, tudo que tem 5. Então, esse elemento tem quantas camadas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a camada de valência? É a camada 5. Quantos elétrons ele tem na camada 5 aqui? Tem 2, 4. Logo, ele faz parte da família. Detalhe, qual o subnível mais energético aqui, ó? P, família A. Tá? Então, primeiro passo, eu quero saber qual é a família. Eu tenho que ver para essa ordem aqui, ó, energética. Ah, o subnível mais energético é o P, família A. Qual é a família A? 4A. Ó. Eu conferi quantos tem na última camada, quantos elétrons, 2, 4, 4A. Qual é o período? Ele não tem 5 camadas? Quinto período. Agora o hidrogênio. O hidrogênio, a distribuição eletrônica na ordem energética é 1s1. Subnível mais energético, S. Quantos elétrons tem nessa camada? 1. Família 1A. O magnésio, subnível mais energético, S. Família A. Quantos elétrons tem na última camada? 2. 2A. O cálcio, subnível mais energético, S. Família A. Tem quantas camadas? 4. Logo, na quarta camada eu só tenho 2 elétrons, 2A. O bromo, subnível mais energético, P.
ele tem 4 camadas. Destaquei aqui em vermelho, porque está na ordem energética. Então, 2 daqui com 5 daqui, 7. Família 7A. Todos os 2 subníveis pertencem à mesma camada, que é a camada 4. Para os elementos de transição, aquele que fica lá bem no centro da tabela, que é da família B, essa parte da família B que fica no centro da tabela, chamamos de elemento de transição externa. Observamos que não é a identificação da família B, não é como fizemos na família A. Na família A, conferimos somente os elétrons da última camada. Na família B, nós vamos levar em consideração a quantidade de elétrons que estão localizados no subnível D, como segue aqui a tabela. Se você fizer uma distribuição eletrônica e o subnível mais energético, que com certeza vai ser o subnível D. Nesse subnível tiver um elétron, significa que faz parte da família 3B. Ó, 2 elétrons, 4B. 5 elétrons, 3 elétrons, 5B. 4 elétrons, 6B. 5 elétrons, 7B. Agora aqui, a família 8B, como nós vimos lá no início, ela é constituída de 3 colunas. Logo, nós vamos ter 3 quantidades de elétrons no subnível D. 6, 7 e 8. Tendo 8, tudo bem. É 8B. Agora, 6 e 7 já é uma quantidade diferente. 9 elétrons no subnível D, 1B. 10 elétrons, 2B. Agora, vou ensinar a vocês um macete para que vocês não fiquem tão confusos na hora de identificar. Vocês vão fazer o seguinte: na quantidade de elétrons, vocês vão acrescentar 2 unidades. Olha como bate certinho. 1 mais 2, 3B. 2 mais 2, 4B. 3 mais 2, 5B. 4 mais 2, 6B. 5 mais 2, 7B. Agora, aqui tem como nós temos 3 numerações, não dá para usar, bem confortável esse macete. Mas olha só, D8 é 8B. 6 mais 2, 8. Aí tem que lembrar que terminando em D7 é 8B. Aqui na família 1B e 2B, nós vamos utilizar, quando passar de 10, eu acrescentar 2 e passar de 10, nós vamos só identificar o número da unidade. D9, 9 mais 2, 11. Qual é o número da unidade? 1B. D10, 10 mais 2, 12. Qual é o número da unidade? 2, 2B. Vamos treinar? Vamos lá. Então, o ferro, eu tenho 26 elétrons. Fazendo a distribuição, aqui 10, 20 e 6. Terminou, olha só, a distribuição aqui, eu tenho o subnível mais energético D. Usando a ordem energética, o último aqui é D. Terminou em 6. 6 mais 2, 8. Família 8B. Então, lembrando, o que não podemos esquecer? Na distribuição eletrônica, o subnível mais energético for o subnível S ou P, família A, você vai conferir a quantidade de elétrons na camada. Terminou em D ou F, já sabe, família B. Você vai conferir a quantidade de elétrons no subnível D. F já sabe, terminou em F, todo elemento terminado em F faz parte dos elementos de transição interno, que é aquelas 2 linhas lá de baixo, e todos estão na família 3D. Não precisamos usar essa artimanha aqui do subnível D. Isso aqui só para o subnível D. Nós vamos acrescentar 2 unidades. Ó, D6, 6 mais 2, 8B. Vamos ver o vanádio. Vanádio, nós temos essa distribuição eletrônica. Ele tem 23 elétrons, logo 10, 23 elétrons. Terminou em D3. Ora, se terminou em D3, 3 mais 2, 5, 5B.
o ferro, ó, novamente o ferro, 3D6, terminou aqui em 3D6, 6 mais 2, 8B. Prata, terminou em D9, 9 mais 2, 11, passou de 10. Qual é o número da unidade? 1. Logo, família 11 ou família 1B. O ouro, nós temos aqui, terminou em D9, também família 11 ou família 1B. Bom, e aqui nós temos uma nova classificação da tabela, uma nova forma de classificar essa tabela. Nós vamos, olhando para essa tabela, nós podemos destacar que ela tem aqui, ó, duas cores. Nós temos aqui essa parte cor-de-rosa e essa parte verde. E temos bem aqui, ó, esses elementos aqui, ó, que tá aqui na divisória. Ora, turma, nós vamos citar essa parte cor-de-rosa, são os metais. Grande parte dos elementos da tabela periódica são metais. E quais são as características deles? A maioria dos elementos pertencentes a esta classe se apresentam no estado sólido, com exceção do mercúrio, que se encontra, é o único metal que se encontra no estado líquido. Os metais, em geral, possuem cor brilhante, são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis e dúcteis, ou seja, facilmente moldados em fios. Nós temos também os ametais. Quais são as características desses ametais? Eles podem se apresentar na forma de líquida, no estado líquido, gasoso ou sólido. Os ametais não são bons condutores de calor e eletricidade e não podem ser moldados. Esta última característica se deve ao fato de que, quando presentes no estado sólido, os ametais se fragmentam, não sendo possível transformá-los em objetos. Nós temos também aquela parte que eu mostrei na tabela, que está no intermediário, né, entre metais e ametais, são os metalloides. Esses metalloides possuem características intermediárias entre os metais e os não metais, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica, brilho metálico moderado, temperatura de fusão elevada e podem se fragmentar. Qualquer pressão, qualquer força pode ocorrer a fragmentação. E aqui finalizamos nossa aula de tabela periódica.